Ela carregava um segredo grande demais para caber no corpo cansado, e cada passo cobrava um preço invisível. Quando a verdade começou a se mover, ninguém estava preparado para o choque que viria. Um rastreador silencioso, uma fé rejeitada, um desejo proibido, tudo apontava para uma queda inevitável. E se essa história já te prendeu agora, curta e continue acompanhando, porque o pior ainda está por vir. Ela caiu de joelhos no meio da calçada, os saltos quebrados, a maquiagem misturada ao suor e à vergonha, sentindo o frio do chão subir como uma sentença. Chamava-se Lia, nome que aprendera a esconder, porque na rua era apenas mais um corpo à venda, alvo de olhares que pesavam mais que as mãos. Os carros diminuíam a velocidade, alguns homens riam, outros cuspiam palavras que feriam mais que o dinheiro sujo. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, inscreva-se agora para não perder o desfecho. Dentro da igreja ao lado, as portas estavam abertas, mas os olhares que escapavam de lá eram piores que os da rua. Ainda assim, ela entrou, empurrada por uma fadiga que não era só física. Os bancos vazios ecoavam rejeição e o cheiro de incenso misturado a julgamento fez seu peito apertar. Um cartaz com a imagem de Jesus pendia torto, os olhos pintados pareciam segui-la. Uma senhora cochichou algo, um rapaz desviou o olhar e Lia sentiu o velho impulso de desaparecer. Deixe seu like se esse clima já está mexendo com você. Do fundo da igreja, um homem de terno observava tudo, celular na mão, o rosto rígido. Era um empresário que seguia cada movimento da esposa pelo mapa silencioso do GPS, sem saber que aquele ponto fixo o levaria até Lia. Todas as tardes a esposa se escondia ali, no banco dos fundos, e naquele dia ele decidira ver com os próprios olhos. Continue acompanhando até o fim, porque esse encontro muda tudo. Lia ouviu uma voz simples, sem tom de sermão, lendo uma passagem sobre misericórdia. A palavra caiu pesada, provocadora, como uma pedra no peito. Pensou em sair, mas algo aprendeu. O rapaz do violão tinha apenas 18 anos, o mesmo que a fazia esquecer quem era nas tardes proibidas, o mesmo que agora a encarava com curiosidade e medo. Lia sentiu raiva da fé, raiva de si, raiva do desejo que a mantinha viva. O empresário apertou o celular, o mapa confirmava a traição, mas nada explicava a dor que crescia ali. Quem ficar até o final vai entender por que ninguém saiu ileso daquele lugar. O silêncio se tornou espesso e Lia percebeu que algo estava prestes a quebrar. Lia sentou-se no último banco, as mãos tremendo, lembranças de uma infância roubada atravessando como lâminas. O pai ausente, a mãe cansada, o primeiro homem que pagou para tocá-la, tudo se misturava ao som do violão. O rapaz de 18 anos cantava baixo, sem saber que seu rosto era abrigo e culpa ao mesmo tempo. Ela o desejava porque nele não havia nojo, apenas confusão. A esposa do empresário entrou, sentou-se longe, os olhos cheios de lágrimas que não caíam. Lia sabia que era vista como ameaça, mas também como espelho. A leitura terminou e o pastor falou de Jesus encontrando uma mulher rejeitada, sem levantar a voz. Lia sentiu o golpe, pensou que era uma armadilha, mais uma humilhação disfarçada. O empresário observava a esposa, o garoto, Lia, sentindo o chão moral desabar. Ele pensou em gritar, em expor tudo, mas o peso da cena o calou. Lia fechou os olhos, ouviu passos, sentiu alguém sentar ao seu lado. A senhora que cochichara antes agora oferecia um lenço, sem sorrir, sem pedir nada. O gesto doeu mais que qualquer xingamento. Lia murmurou que não merecia estar ali. O rapaz parou de tocar, o silêncio engoliu a igreja. A esposa do empresário levantou-se, a voz falhou ao dizer que estava perdida. Lia sentiu inveja daquela dor legítima. Pensou em Jesus olhando para ela, não como salvação fácil, mas como espelho cru. O pastor falou de escolhas que deixam marcas, e Lia lembrou do corpo marcado, das noites frias, da dependência do desejo jovem que a fazia sentir-se viva. O empresário sentiu o celular vibrar, mais um alerta do GPS, inútil agora. Ele viu que a verdade não cabia num mapa. Lia levantou-se, falou sem gritar que estava cansada de fugir, mas não sabia ficar.
O garoto chorou em silêncio, percebendo o abismo entre eles. Ninguém aplaudiu, ninguém condenou. O ar ficou pesado, uma verdade maior escondida entre aquelas pessoas, prestes a rasgar tudo. Lia saiu para o pátio, o céu cinza pesando sobre os ombros, sentindo que não havia volta. O empresário a seguiu, não por raiva, mas por uma curiosidade que doía. Ele perguntou quem ela era, e Lia respondeu com um nome que quase esquecera. Contou sem detalhes que vendia o corpo para sobreviver, que amava errado porque nunca aprendera certo. O rapaz apareceu à porta, o rosto infantil demais para carregar aquela culpa. A esposa do empresário permaneceu dentro, encarando o cartaz de Jesus, entendendo que sua fuga diária tinha nome e consequência. Lia disse que não esperava perdão, apenas um lugar onde pudesse respirar. O empresário lembrou do GPS, da obsessão por controle e percebeu que nunca rastreara a própria ausência. Um morador de rua aproximou-se pedindo moedas, ignorado por todos. Lia lhe deu o lenço que recebera, sem pensar. O gesto simples ecoou mais que qualquer oração. O empresário sentiu o coração quebrar de um jeito irreversível. Lia falou de uma noite em que quase morreu, de um homem que a chamou de lixo, de uma voz interior que dizia que Jesus também andara com lixo. Não havia discurso, apenas a verdade crua. O rapaz chorou, pedindo desculpa, percebendo que seu desejo tinha piso. A porta da igreja se abriu, a senhora observou de longe, sem interferir. Lia sentiu uma mão invisível não a empurrando, mas sustentando. Não houve milagre, apenas a decisão de não voltar à esquina naquela noite. O empresário voltou para casa sozinho, sabendo que o casamento não sobreviveria intacto. A esposa ajoelhou-se diante do cartaz, não para prometer mudança, mas para admitir a queda. Lia caminhou pela rua, sentindo o frio, mas também um silêncio diferente dentro. Jesus não apareceu em luz, apareceu na ausência de condenação. As consequências permaneceram, pesadas, reais. Ainda assim, entre passos inseguros, Lia percebeu que a esperança dói, mas respira. Ela não voltou para a esquina naquela noite, mas o corpo acordou condicionado ao horário, como se a sobrevivência tivesse um relógio próprio. O quarto alugado cheirava a mofo e culpa antiga. Lia sentou na cama, encarando as mãos vazias, sentindo o peso de cada decisão que nunca parecera escolha. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente. Ônibus passando, risadas distantes, vidas normais demais para quem aprendera a existir apenas à margem. O rosto de Jesus no cartaz da igreja insistia em voltar à memória, não como promessa, mas como incômodo. O empresário acordou em outra casa, sem aliança no dedo, revivendo o olhar da prostituta mais do que o da própria esposa. Ele percebeu que o GPS revelara um endereço, mas também desmontara sua identidade de homem certo. A esposa levantou cedo, deixou a casa silenciosa, sentindo o vazio de quem confundiu fuga com amor. O rapaz de 18 anos faltou à escola, encarando o violão no canto, percebendo que o toque leve nunca fora inocente. Lia saiu cedo, andou até a igreja fechada, sentou nos degraus, o medo de entrar disputando o espaço com a necessidade. Um grupo de fieles passou, alguns desviaram o olhar, outros reconheceram. O julgamento não precisou de palavras. Um homem comentou que ali não era lugar para gente como ela. Lia baixou a cabeça, mas não foi embora. A senhora do lenço apareceu, sentou ao lado, falou apenas que também não se sentia digna. O silêncio entre elas carregava mais verdade que conselhos. Lia pensou em Jesus caminhando entre rejeitados, não como símbolo, mas como alguém cansado de ser usado para excluir. O empresário passou de carro, reconheceu Lia, parou sem saber por quê. Os olhos se cruzaram, nenhum pedido feito. Ele deixou algum dinheiro no degrau, não como pagamento, mas como confissão muda. Lia não agradeceu, apenas sentiu a humilhação se transformar em algo próximo de responsabilidade. O rapaz observava de longe, o coração pesado, entendendo que desejar não o isentava de ferir. A igreja abriu as portas. O pastor cumprimentou Lia com cautela. Ela entrou, sentou no fundo, sentindo que cada passo era uma afronta. Não havia música, só bancos rangendo e respirações contidas. Lia fechou os olhos, não para rezar, mas para suportar ficar. O peso do dia anunciava que permanecer seria mais difícil que fugir.
Os dias seguintes se arrastaram sem nome, sem promessa, apenas consequências acumuladas. Lia tentou trabalho em lugares onde o passado não era pergunta, mas o corpo falava antes da boca. Portas se fecharam com educação cruel. O empresário assinava papéis do divórcio, percebendo que perdera mais que a esposa. Perdera a ilusão de controle. A esposa voltou à igreja, sentou em outro banco, evitando o fundo, mas sentindo a mesma vergonha. O rapaz tentou se afastar, mas a ausência doía mais que a culpa. Lia retornou à igreja não por fé, mas por cansaço de ser invisível. Sentou novamente, sentindo os olhares menos duros, talvez acostumados. O pastor falou de Jesus diante de uma multidão pronta para apedrejar e Lia sentiu o estômago revirar. Não houve explicação, apenas a frase deixada no ar. Um homem levantou-se e disse que todos ali tinham pecados aceitáveis demais para incomodar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lia sentiu vontade de sair, mas ficou. A senhora do lenço segurou sua mão, firme. O empresário assistia de longe, sentado no último banco, sem celular, sem mapa. Ele percebeu que observar também era participação. A esposa levantou-se, confessou sem detalhes que traíra por vazio, não por amor. Não houve aplausos. O rapaz chorou, saiu antes do fim. Lia sentiu raiva de Jesus naquele momento, por não facilitar nada. Pensou em voltar à esquina, onde pelo menos as regras eram claras. À noite, um antigo cliente apareceu no quarto, oferecendo dinheiro fácil. Lia hesitou, sentindo o corpo responder antes da vontade. Lembrou da igreja, do degrau, do lenço, do olhar sem condenação. Recusou, tremendo. O cliente riu, chamou-a de ingrata. A porta fechou-se, deixando um silêncio ensurdecedor. Lia sentou no chão, chorou sem testemunhas. A esperança doía mais que a miséria conhecida. No dia seguinte, ela voltou à igreja, mesmo sabendo que não pertencia. O pastor a encontrou, perguntou se precisava de algo. Lia respondeu que precisava aprender a ficar sem vender quem era. Ele não respondeu, apenas indicou a cozinha comunitária. Lia começou ali, lavando pratos, ouvindo cochichos, sentindo-se útil pela primeira vez sem preço. Algo ainda estava escondido, pesado, esperando o momento de rasgar de vez. A verdade emergiu numa tarde comum, sem aviso, sem preparação. Lia reconheceu no morador de rua da porta da igreja o homem que fora seu pai, envelhecido, quebrado, irreconhecível. O choque paralisou o corpo, a respiração falhou. Ele pediu comida sem reconhecer a filha. Lia serviu o prato com mãos trêmulas, sentindo o passado cair sobre ela. A memória voltou inteira. A noite em que ele a vendera por algumas notas, o abandono definitivo. Ela sentiu ódio, náusea, compaixão indesejada. Jesus apareceu ali, não em palavra, mas na escolha impossível de não fugir. O empresário testemunhou a cena, entendeu que algumas feridas não têm explicação elegante. A senhora do lenço percebeu algo errado, aproximou-se. Lia falou baixo, sem drama, que aquele homem a destruíra. Não houve conselho, apenas presença. O pai comeu, agradeceu, foi embora, deixando Lia quebrada. Ela saiu da cozinha, sentou nos degraus, sentindo que perdoar não era obrigação, mas o ódio também a mantinha presa. O rapaz apareceu, pediu desculpa mais uma vez, prometeu distância. Lia assentiu, percebendo que libertá-lo também era libertar-se. A esposa do empresário passou, olhou Lia sem rivalidade, apenas tristeza compartilhada. O empresário parou ao lado, disse que estava aprendendo a perder. Lia sorriu sem alegria. À noite, sozinha no quarto, Lia encarou o espelho, viu cicatrizes antigas, maquiagem ausente, um rosto ainda cansado. Não houve redenção, apenas a decisão de continuar na cozinha, de não voltar à esquina, mesmo com o medo do amanhã. Jesus permaneceu como a ausência que sustentava, não como solução. As consequências ficaram: a pobreza, o passado, o julgamento. Ainda assim, Lia deitou sentindo que, pela primeira vez, a dor não a definia inteira. O silêncio final não prometia final feliz, apenas a possibilidade frágil de permanecer humana. O inverno chegou sem aviso, trazendo mais gente para a cozinha, mais fome, mais histórias.
Lia servia com mãos firmes, aprendendo nomes, não rótulos. Um pastor visitante pregou sobre pureza, e o velho peso voltou. Algumas mulheres a evitaram novamente. Lia sentiu a raiva subir, pensou em sair. Jesus parecia distante naquele dia. O empresário discutiu com o pastor, algo impensável meses antes. Não houve vencedor. A esposa ouviu tudo, entendeu que a fé também pode ferir. Lia saiu mais cedo, caminhou sem rumo, encontrou o pai novamente, desta vez caído. Chamou ajuda, ficou até a ambulância chegar. Não disse quem era. Sentiu-se vazia e estranhamente leve. À noite, escreveu uma carta que não entregaria, dizendo tudo que nunca foi ouvido. Rasgou. Chorou. No dia seguinte, voltou à cozinha. O preconceito não cessou, mas perdeu força diante da constância. O rapaz apareceu brevemente, mais velho no olhar. Pediu perdão outra vez. Lia disse que já estava indo. Não mentiu. A esposa do empresário pediu para conversar. Admitiu a dor sem competir. As duas sentaram, caladas. Não houve amizade, apenas humanidade. O empresário observou de longe, aceitando que não seria o centro da própria história. Um culto terminou com um cântico simples. Lia cantou baixo, sem promessa. Jesus aparecia como resistência mansa, não como vitória. O dinheiro continuou curto. Um trabalho temporário surgiu. Lia aceitou, mãos cansadas, dignidade frágil. A esquina chamou menos. O corpo ainda lembrava, mas obedecia. A cozinha seguiu. A ferida do pai seguiu aberta. Lia aprendeu que perdão não é esquecer, é não permitir que o passado dirija ao volante. O GPS do empresário foi vendido. Ele decidiu aprender a caminhar. A notícia da morte do pai chegou por um voluntário do hospital. Lia sentou no degrau, respirou, não caiu. Não foi ao velório. Cozinhou naquele dia. O gesto simples virou despedida possível. Jesus apareceu como ausência que não cobra espetáculo. A senhora do lenço apertou sua mão. O empresário trouxe flores e não explicou. A esposa não veio. O rapaz enviou uma mensagem curta. Lia guardou o celular. À noite, a cidade pareceu menos hostil. Não melhor, apenas possível. Lia caminhou até a esquina, não para voltar, mas para dizer adeus a um mapa antigo. Ficou alguns minutos, respirou, foi embora. O trabalho temporário virou fixo. A cozinha continuou. O julgamento persistiu, mas ela permanecia. Não houve final feliz. Houve continuidade. Lia entendeu que seguir vivendo era o milagre mais difícil. A esperança permaneceu dolorosa, silenciosa, real.